Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Márcia Rosa. Hoje eu estou passando aqui para deixar mais um vídeo de esperança para as nossas vidas. E o tema do vídeo de hoje é Primeiro Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca da importância de andar com Deus e ser conhecido por Ele. Porque nós vamos ver que nas Escrituras não era Deus que andava com os homens, eram os homens que andavam com Deus. Noé andou com Deus. Nós vamos ver que Abraão andou com Deus. Então, somos nós que andamos com Deus. De que forma? Na medida que nós passamos a conhecê-lo, a procurar conhecê-lo, a procurar ter intimidade com o Senhor. E nós temos uma tendência, todo ser humano tem essa tendência às vezes, de nos esquecer das coisas. Por isso que o Senhor sempre disse para o povo: medita na minha lei de dia e de noite, porque é natural do ser humano, muitas das vezes, se esquecer de algumas coisas ou colocar outras coisas em prioridade. E amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento. Então, por isso é importante falar sobre esse tema do dia de hoje. E por isso que eu escolhi esse tema, Primeiro Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Aonde está Deus na sua agenda? Às vezes falamos que amamos a Deus sobre todas as coisas, mas quanto tempo você gasta procurando conhecê-lo? Quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta sobre a sua vida de intimidade com Deus no secreto? Porque para sermos conhecidos por Deus, nós temos que nos relacionarmos com Ele. E muitas das vezes as preocupações da vida nos sufocam. Muitas das vezes as pressões da vida, elas tentam nos pressionar a buscar primeiro as coisas e depois Deus. Se der certo, se der tempo, e a gente vai colocando Deus em segundo lugar. E Deus não aceita o segundo lugar. Honrar a Deus é colocar o Senhor em primeiro lugar. E hoje o vídeo é sobre isso. E eu escolhi o capítulo de Mateus, no seu capítulo 6, o seu versículo 33 em diante, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, nos dias de Jesus não era diferente dos dias de hoje. Jesus, nesse capítulo 6, Jesus estava ensinando os discípulos a orar, porque eles pediram a Jesus que ensinassem-os a orar. Jesus falou acerca do jejum, falou acerca da oração, falou acerca de dar esmolas. E aqui Jesus está falando sobre as preocupações da vida. E por que Jesus estava falando sobre as preocupações da vida? Porque são as preocupações da vida e as pressões da vida que muitas das vezes nos faz trocar a prioridade do reino pelas coisas. E quando nós vamos procurar o significado de coisas, nós não encontramos um significado. Então, no hebraico, tem uma definição para a palavra coisa, que significa davá. Coisas significa davá, que no hebraico vem a designar coisa, que significa fala, palavra, mensagem, relatório, notícia, conselho, pedido, promessa, decisão, sentença, tema, história, dito, declaração, atividade, ocupação, atos bons, eventos, modo, maneira, razão, causa, mas nunca coisa. Então, ou seja, o termo que foi encontrado para a palavra coisa, ela tem vários significados. E então, o convite de Jesus para os seus discípulos não busquem as coisas em primeiro lugar. Não invertam os valores. Primeiro o reino e depois as coisas.
e as coisas elas vos serão acrescentadas, não é nenhuma questão que o Senhor diz assim, busquem as coisas. E que coisas são essas que Jesus estava falando? Jesus estava falando porque eles estavam preocupados com o que eles iriam comer, com o que eles iriam beber, com o que eles iriam vestir. E aí Jesus começou a ensinar para eles, olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Jesus estava dizendo que não podia ficar ansioso? Jesus estava falando assim que nunca eles iam ficar ansiosos? Não. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, não ficais ansiosos, porque quem fica ansiosos são os pagãos que se preocupam com essas coisas, mas vocês não precisam se preocupar com essas coisas. Jesus estava dizendo o seguinte, eu estou com vocês e vocês estão preocupados com comida e bebida e com roupa. Eu sou maior do que tudo isso. Então Jesus fazia um convite para eles. Vocês podem acrescentar algum dia na vida de vocês, mesmo vocês ficando preocupados? Não. Então Jesus fala para eles o seguinte, busca o meu reino e a minha justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então, ou seja, Jesus está falando sobre coisas, comida, bebida, coisas que são coisas terrenas. E Jesus está dizendo o seguinte, busquem o reino dos céus. E o reino dos céus não é comida e não é nem bebida. Então, ou seja, me coloquem em prioridade na vida de vocês, Jesus estava dizendo para os discípulos. Não parece com as nossas vidas nos dias de hoje? A gente está vivendo num mundo de tantas preocupações, parece que estão querendo, sabe, nos oprimir, toda essa situação que está acontecendo, é política, é economia, é trabalho, é perda de trabalho, é morte, é luta, é choro. E nós estamos vivendo esse tempo de muitas preocupações, porque na nossa humanidade, muitas das vezes as preocupações tentam nos sufocar. E Jesus está dizendo, olha, não se preocupe com essas coisas. Busquem o reino de Deus. Então, isso é colocar Deus como prioridade. É escolher andar com Deus. Andar com Deus, ser conhecido por Deus. E lembre-se, não é Deus que anda com o homem, é o homem que decide andar com Deus. Na medida que o homem decide andar com Deus, aí sim Deus anda lado a lado conosco. Então é sobre isso no dia de hoje que eu queria falar. Queria dizer para vocês que estão me assistindo que não permita que as preocupações dessa vida, que as pressões dessa vida roubem o lugar de Deus na sua vida. Coloque Ele como prioridade na sua vida. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor vai acrescentar aonde está em falta. O Senhor vai acrescentar aonde, mesmo quando a gente está no meio de toda essa pressão da vida, a gente tenta fazer da nossa forma e sem Deus, sempre vai ficar em falta. Mas quando nós colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida, quando nós deixamos de ficar preocupados com essas coisas que são triviais, o Senhor, Ele se torna socorro bem presente na hora da angústia para as nossas vidas. O Senhor se torna o nosso refúgio e fortaleza. Então, o Senhor, há um convite nesse texto de nós descansarmos em Deus e colocar Ele como prioridade. Porque se tem uma coisa que vale a pena a gente buscar nessa terra e se gastar, é buscar o reino de Deus. Amém? E como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso procurando conhecer mais de Deus, conhecer as Escrituras, passar tempo em oração, passar tempo em comunhão com o Senhor e fazer dele sempre a nossa prioridade. Quando nós nos levantamos, dar a nossa melhor parte para o Senhor, quando nós vamos para o nosso trabalho e sempre nos perguntar, Senhor, aonde o Senhor quer ir hoje? Eu quero ir junto com o Senhor. A quem o Senhor quer se revelar hoje? Eu quero que o Senhor me use para revelar a essas pessoas. Então é sobre isso, é colocar o Senhor em lugar de honra. E colocar o Senhor em lugar de honra é priorizar a presença dele na nossa vida. Então deixa essa palavra para as nossas vidas. Você que gostou, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Um grande abraço, Márcia Rosa.